Pessoal, boa noite a todos os que ainda não cumprimentei. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Nós vamos continuar a aula, né, do ponto que concluímos a aula passada. E já lembrando a vocês que na próxima aula nós temos o trabalho, né, que vai aí complementar as notas e também já marcamos, né, eu já informei para vocês a designação da prova também, né, como a gente já tinha citado antes. O Atos, depois você confere, eu mando para o pessoal e também, agora eu não sei de cor, teria que abrir meu e-mail aqui para te dar essa resposta. Os colegas aí que anotaram, faça um favor de jogar no chat aí, fazendo um favor. Não parece que vai ser dia 11 de novembro. Uma coisa, deixa eu... Quando eu agendei aqui no meu... Eu teria que abrir aqui meu... eu não sei se é dia 20 de novembro, alguma coisa assim, Atos, mas eu já agendei com o pessoal. Alguns dos que estão aqui já estavam aqui, né? O Marco, eu sei que estava, eu acho que a Mônica também, enfim. Depois alguém, por gentileza, passa aí. Se não passar no final da aula, dia 20 aí. Obrigado, Mônica. Muito obrigado. Tá? Então, já está nossa prova, já está também agendada para o dia 20. Perfeito. Isso mesmo, Marco. Muito obrigado também. Bom, então, gente, a gente já tem aí, né, tudo, vai ser um novembro agitado, né, pelo andar da carruagem, e a gente tem muita coisa para debater aí nestes dias, né, que virão. Bom, na aula de hoje, eu vou entrar na chamada segunda fase da elaboração e entrada em vigor dos tratados internacionais. Na aula passada, nós estudamos a primeira fase, né, que é a negociação. Nós vimos as implicações quanto à capacidade e legitimidade de negociar um tratado internacional em nome do Estado. Nós observamos o contexto procedimental da negociação. E hoje, então, nós vamos partir do pressuposto que a negociação chegou ao fim, né? Por quê? Porque na aula passada eu falei para vocês que as negociações, quando se estendem muito, já não dá mais para negociar, há uma votação, né, que nós chamamos de adoção do texto. E nessa votação, se 2/3 ali manifestarem favoráveis ao que foi redigido, né, então passa-se para uma próxima fase deste procedimento de entrada em vigor do tratado. Caso menos, né, de 2/3 tenham votado favoráveis ao texto, então as negociações se encerram e eventualmente podem começar em um outro momento, tá? Então nós vamos partir do pressuposto aqui que na hora de votar pela adoção do texto ou não, a votação alcançou o quórum mínimo, permitindo que aqueles que negociavam o tratado possam agora dialogar no sentido de buscar uma próxima fase, que é a sua assinatura, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês minha tela. E vamos aqui para o quadro para a gente poder compreender essa segunda fase.
Bom, eu já disse para vocês que a fase 1, né, de negociação é uma fase internacional. Aqui também não é diferente. Aqui também é uma fase internacional. Tá? Então, essencialmente, né, os procedimentos que se realizarão aqui na segunda fase da assinatura são realizados ainda fora do âmbito da jurisdição interna do Estado, ok? Bom, vejam só, outra coisa, a assinatura, então, é o ato procedimental, né, posterior à adoção do texto. A adoção do texto, tá? Então, basicamente, aqui nós estamos falando que, caso o texto é adotado pela votação lá, né, então nós teremos uma situação de assinatura, tá? Bom, o que consiste a assinatura? A assinatura é o que nós chamaríamos de um compromisso formal e precário, tá? Assumido por quem? Assumido pelos negociadores do texto, né? Então, portanto, aqueles que negociaram o tratado internacional, eles terão aqui a possibilidade de assinar o texto aprovado lá. No entanto, nós diríamos que esse assinatura é um compromisso, tá? Compromisso por quê? Porque ali você está manifestando, né, a sua vontade, manifestando a sua vontade sua vontade de dar prosseguimento né, aos procedimentos. Aos procedimentos de entrada em vigor, né, do tratado. Bom, então, veja bem o que é isso, senhores. Basicamente, este compromisso é um compromisso em que a administração pública, perdão, o Estado, ele vai se comprometer com todos que assinarem o tratado internacional, que ele irá dar prosseguimento, né, às próximas fases de entrada em vigor do tratado. Ele vai, então, se comprometer em que ele buscará realizar, cumprir outras etapas para que aquele tratado entre em vigor, tá? E aí, essa assinatura, então, é este compromisso. Percebam, então, que essa assinatura
ela não gera vínculo obrigacional. O que é isso? Assinar aí esse tratado neste momento, nesta fase, tá? Ele não vai gerar a obrigação de cumprir com os termos do tratado internacional, tá? Por isso que eu aponto aqui como precário. É isto que leva, então, a esta afirmação. Significa que este tratado internacional, no seu conteúdo, tá, não há ainda a obrigação de cumpri-lo. Então, imagine só a seguinte situação. É um tratado internacional de meio ambiente, proteção da Amazônia. O fato de negociarem e, após, assinarem esse tratado, não gera ainda a obrigação contida nele lá de proteger a Amazônia. Terá que concluir todos os demais procedimentos que veremos para que, de fato, possa gerar este vínculo obrigacional. Percebam, então, que esse compromisso é mesmo afirmar, né, que você vai dar continuidade aos procedimentos, que você vai buscar permitir que este tratado alcance, né, um status de norma, lutando para que ele vença, supere os demais procedimentos, tá? No entanto, senhores, esse tratado, tá, ele tem um caráter de boa-fé. Ou ele gera, né, um caráter de boa-fé. O que é isso? Basicamente, é dizer a vocês que, se eu assino o tratado, eu não tenho que cumprir ainda com os termos dele. Mas isso não significa que eu possa conduzir os meus atos violando os termos do tratado, tendo condutas contraditórias ao tratado, né? Espera-se boa-fé, espera-se uma conduta minimamente aceitável, né? Assim, em linha, em consonância com os termos do tratado, tá? Por isso, então, que nós falamos que a doutrina afirma que existe um caráter de boa-fé que é gerado, né, ao assinar aquele tratado. Então, se eu falo assim, olha, eu assino um tratado de proteção da Amazônia, mas eu não tenho uma conduta minimamente atrelada à proteção da Amazônia, pode-se entender que eu esteja agindo de má fé, né? Celebro, falo que vou buscar, né, regulamentação de condutas ligadas à proteção da Amazônia, mas, de forma contraditória, eu atuo, né, contra os termos deste tratado, mesmo que ainda ele não gere vínculo obrigacional. Aí entende-se que podemos estar diante, né, perante uma violação da boa-fé objetiva. Tá? Pessoal, até aqui tranquilo? Alguma dúvida aí que a gente possa levantar? Beleza. Bom, percebam, então, que ele tem esse caráter de compromisso e esse caráter de precário. Mas lembrem-se também que ele olha, formal, tá? O que é esse formalismo? É basicamente entender que eu preciso de um procedimento, né, formal, né, realizado por alguém, né,
digamos, realizado por alguém legítimo para tanto. Tá? O que eu estou te dizendo aqui? É formal, não é? Porque não dá para assinar tacitamente o tratado, né? Não dá para falar assim, ó, eu concordo com ele, tá, gente? Pode constar aí que eu concordo, um abraço a todo mundo. Estou voltando para o meu país. Não dá, né? Eu preciso aqui que o tratado seja assinado, que aquele que é competente para negociá-lo expresse, né, a sua assinatura, né, a sua rúbrica em um documento formal para que tenha a validade, então, de constar como representação, né, de um Estado, tá? Por isso que eu chamo de formal, porque, né, não dá para realizar esse ato que não seja expressando a concordância em uma assinatura. E leve-se em consideração sempre que essa assinatura não é qualquer assinatura, é a assinatura daquele que possui a competência, a legitimidade, né, de expressar a vontade do Estado, da organização internacional. Aquele grupo, né, que nós vimos na aula passada, presidente, primeiro-ministro, chanceler, né, ou então um pleno potenciário. Bom, vejam só, o Estado, após o fim das negociações, ele está obrigado a assinar o tratado internacional? Tá? A resposta é não. Vamos colocar aqui em cima, aqui, ó, num cantinho aqui em cima, olha. Os negociadores não estão obrigados a assinar o tratado. Opa, ficou ruim aqui, peraí. O tratado, né? Eles não estão obrigados a assinar o tratado. Lembrando a vocês, né, que, então, trata-se de um ato discricionário. Isso aqui é um ato discricionário. Né? O que é o ato discricionário? É basicamente um ato em que a administração pública realiza o mesmo se quiser, se encontrar ali os requisitos de oportunidade e conveniência. Portanto, aquele que representa o Estado, na hora da assinatura, ele vai, né, avaliar se é oportuno, se é conveniente assinar o tratado, gerar essa obrigação de boa-fé, né, de dar continuidade aos procedimentos para se vincular a ele, ou não seria interessante, né, não seria oportuno, não seria conveniente, e, portanto, né, não seria aí interessante a administração dar prosseguimento. Então, não valeria a pena assinar o mesmo, tá? Então, isso geraria aí esse compromisso. Bom, enfim, portanto, se o Estado não assinar o tratado, não achar oportuno e conveniente,
encerra-se aqui, né, as fases para entrada em vigor do mesmo. Caso contrário, né, caso ele entenda oportuno e conveniente, nós ingressaríamos na terceira fase, a mais importante fase, inclusive, dos tratados internacionais, que seria a ratificação, tá? Pessoal, alguma dúvida quanto à assinatura, a segunda fase? Caso contrário, tá? Eu vou apagar o quadro e nós vamos para a ratificação. Beleza, obrigado. Bom, então vou apagar o quadro aqui e eu vou levá-los agora ao estudo da ratificação. Tá? Pessoal, a ratificação é possivelmente a fase mais importante de entrada em vigor dos tratados internacionais, tá? Ela é uma fase essencialmente interna, tá? Então, ela é uma fase, em grande medida, interna, com alguns procedimentos externos, tá? Então, eu tenho algum outro procedimento interno, como veremos, externo, né, como veremos aqui, mas grande parte dela ocorre no procedimento interno. Bom, o que vocês têm que fazer? Entender. A ratificação é parte do processo em que há participação indireta do povo, aquele que é, né, detentor legítimo do poder soberano, tá? Nós sabemos que na visão de organização das estruturas de poder do Estado, ainda lá remontando a Montesquieu, houve a ideia de que o povo deveria participar, direta ou indiretamente, da tomada de decisões e da produção de leis, né? Para que, então, elas estivessem em linha com os interesses deste povo, deste titular destes poderes. Foi nisso, então, que se vislumbrou a ideia, a necessidade da ratificação, né? A ideia de que, olha, haveria necessidade de participação, né, do povo. E também, uma coisa indireta a isso, né, nós chamaríamos aí de controle parlamentar. Que, na base, seriam muito próximas a essas ideias. Por quê? Porque nós sabemos, senhores, que o que prevalece é a perspectiva de que o parlamento, ele representa o povo, né? Por isso que o parlamento é composto, essencialmente, por vários representantes de vários partidos políticos, de vários campos da sociedade, né, de vários grupos sociais, com ideias, ideologias tão distintas. Porque a ideia é que, dentro do legislativo, você tem uma representação com mais acuidade, né, dessa sociedade.
que, então, seria estes representantes diretos do povo, os parlamentares, que teriam a legitimação de se expressar em nome deste povo na hora da produção das leis. E seria também obrigação do parlamento fazer o controle, né, da atuação dos demais poderes. Naquela ideia de Montesquieu da teoria dos pesos e contrapesos, né, em que um órgão público estaria ali, né, limitado pelos demais e também dotado de capacidade de fiscalizar, né, os poderes e a atuação dos demais. Então, na produção de certas normas, ou mesmo na conduta do executivo, nós temos na figura do parlamento um instrumento muito eficaz de controle, né, para que o executivo não saia ali das limitações constitucionais e legais impostas ao mesmo, tá? Bom, essa ideia ela é muito importante e nós sabemos que a própria estrutura, por exemplo, do Estado brasileiro colabora muito para que isso funcione, né? Os parlamentos têm suas CPIs, têm suas comissões, né? E ainda nós temos os chamados tribunais de conta, que ali prestam um auxílio direto na fiscalização financeira, contábil e administrativa dos órgãos públicos. Bom, dito isso, compreendam bem, nós sabemos, tá, que o Poder Executivo federal, né, é aquele que tem a competência para celebrar tratados internacionais, né? Nós vimos isso aqui na leitura do artigo 84, incisos 7º e 8º da Constituição Federal, né? Nós conhecemos muito bem esse dispositivo e a importância dele aí na atribuição de poderes. E nós vimos, então, que quem celebra, negocia o tratado e assina o mesmo, se compromete com o mesmo, é o Poder Executivo. Mas aí você pode imaginar o seguinte, olha, o Poder Executivo teria muito poder nas mãos, né? Porque ele poderia literalmente produzir leis equiparadas até a emendas à Constituição, né? Como são os tratados internacionais de direitos humanos, que nós já citamos em aula. Bom, era um poder que, obviamente, seria excessivo se não houvesse, né? Se não houvesse o artigo 49, inciso 1º, também da Constituição Federal, né, que, como vocês já o conhecem também, né, nós já lemos ele aqui em aula, fala que nos tratados internacionais gravosos ao Estado brasileiro, nós estaríamos diante de uma situação em que haveria necessidade, né, de ratificação do mesmo pelo Congresso Nacional. Né? Então, eu precisaria do aval aqui do Congresso Nacional para que o tratado possa entrar em vigor, caso ele seja gravoso à administração pública, né? Como nós já compreendemos isso em outra aula. Até aqui tranquilo, gente? Tudo certo?
Beleza, né? Beleza. Bom, vejam só. O que acontece, então? A ratificação é quando aquele que assinou o tratado, que pode ser um plenipotenciário, né, pode ser uma pessoa que não o presidente da República, né, que não o presidente, né, ele assina lá. Ao assinar, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar aquele tratado debaixo do braço e levá-lo, né, ao presidente. Chegando na mão do presidente da República, o presidente estará diante de si um ato discricionário. Discricionário por quê? Porque o presidente da República ele terá a opção, né, de encaminhar esse tratado internacional ao Congresso Nacional para dar continuidade à ratificação do mesmo ou não, né? Sempre naquela perspectiva, se ele entender se é oportuno e conveniente, né? Então ele vai avaliar se é oportuno, se é conveniente. Se não for, ele coloca o tratado na gaveta lá do escritório dele, do gabinete dele. Se ele achar que é interessante, ele manda ele para o Congresso Nacional. Pra vocês terem uma ideia, o Pacto São José da Costa Rica, né, esse importante Tratado Internacional de Direitos Humanos que o Brasil ratificou, ele foi assinado pelo Brasil na década de 60, lá em 64. Se não me falha a memória, né, veio o golpe militar, veio o governo civil-militar brasileiro, então, né, a ditadura civil-militar brasileira, e aí esse tratado internacional ficou lá na gaveta, né, dos generais, até que viemos, então, a ter a redemocratização em 88, e esse tratado, na realidade, ele só foi ratificado na década seguinte, na década de 90. Tá? É possível isso? Sim, é possível. Nós estamos diante de um ato discricionário, né? Se os generais, por motivos tão óbvios, né, entenderam que não era interessante ratificar esse tratado, eles puderam simplesmente guardar o mesmo e esperar um momento oportuno para realizar a ratificação do mesmo, tá? Pois bem, então, digamos que houve, então, interesse em ratificá-lo. Então, o presidente da República vai fazer o quê? Uma mensagem ao Congresso Nacional, né? Ao Congresso Nacional, para que, então, eles recebam aquele tratado e, eventualmente, né, apresentem aí a sua aprovação para ele. Bom, eu paro aqui e falo o seguinte para vocês, olha, o procedimento legislativo, eu retomo ele daqui a pouco, porque agora eu quero falar do conceito de ratificação para vocês, né? Vocês entenderam mais ou menos até agora por que da existência da ratificação, por esse caso, né, por essa perspectiva de participação popular, essa limitação do poder do presidente da República, né? E aí, então, nós damos uma pausa aqui, vimos que é o Congresso que vai limitar e vai dar a palavra final quanto à ratificação, e eu, então, apresento agora para vocês um conceito. Pessoal, copiem aqui se quiserem, né? Escreva alguma eventual dúvida que vocês tiverem, que eu vou apagar aquele quadro ali.
Ó, apaguei então, tá? Então, veja bem, olha, o que é o conceito de ratificação? É um ato, né, interno, como eu já mencionei para vocês, interno, unilateral e discricionário. Né? E discricionário. Vejam bem, então é um ato interno, é um ato dentro da jurisdição do Estado, é unilateral porque nossa, unilater, eu escrevi aqui, né? Unilateral, porque, obviamente, que é um momento em que não depende e nem pode, né, haver interferência externa, né? Então, estados e outras entidades externas não podem, em hipótese alguma, interferir internamente neste ato de ratificação. Então, depende exclusiva e somente do ente estatal realizar o mesmo ato, né? E discricionário, como eu disse a vocês, a opção de não fazê-lo se não estiver presente requisitos como oportunidade e conveniência. Bom, vejam, esse ato tem efeito internacional, né? Efeito internacional, e aí, vejam só, pelo qual o Estado se compromete definitivamente pelos termos do tratado. Após, né, autorização expressa do Poder Legislativo. São 20 horas. Bom, veja bem, então, com efeito internacional é muito claro para todos nós, né? Se passar por esse procedimento interno aqui, o Estado agora sim está comprometido internacionalmente com ele, com o tratado, né? Com a obrigação de cumprir com os seus termos, tá? Então, observem bem, este tratado internacional, ele, ao ser ratificado, nós temos a transição da assinatura, que era um compromisso formal, mas precário, para um compromisso que tem efeito jurídico, inclusive de responsabilização internacional pelo seu descumprimento. Se antes eu tinha uma mera boa-fé, né, de cumprir com seus termos, de dar procedimento, aqui não. Aqui eu já tenho a geração de um dever jurídico, tá? Portanto, é importante vocês compreender essa transição
da assinatura para a ratificação. E lembro a vocês, este compromisso agora, né, com efeito jurídico, ele é o que? Olha, definitivo. Portanto, né, a partir da ratificação, será permanentemente ou definitivamente compromisso do Estado, né, em cumprir os termos daquele tratado. Você pode até me perguntar, Hugo, mas é para sempre? Não, tá? Nós veremos mais à frente, lá quando a gente estudar a extinção dos tratados internacionais, que o Estado pode, né, na eventualidade de alguma circunstância, ou mesmo por desejo próprio, ele pode denunciar o tratado e declarar que não tem mais compromisso com o mesmo, tá? Isso efetivamente pode ocorrer, tá? No entanto, senhores, até segunda ordem, é definitivamente, né, comprometido com o mesmo. É igual lei, né? Você cria a lei, em regra, sem prazo para que a mesma chegue ao fim, né? Sem esse prazo. No entanto, ela pode chegar ao fim a qualquer momento, né? E vocês compreenderam bem que isso só pode ocorrer depois, né, que o Congresso Nacional, no caso brasileiro, manifeste aí, né, a sua concordância, dê o seu joinha aí para que o tratado seja ratificado. Bom, alguma dúvida aqui, gente? Tudo certo? Tudo certo, pode ir. Posso ir, né? Então tá bom. Agora, me permitam apagar aqui e eu descrever para vocês o rito, né, legislativo, procedimental legislativo, que o tratado seguirá, tá? Então, veja bem, como nós vimos, né, o tratado é recebido pelo presidente. Né? É recebido pelo presidente da República. Ele, então, se achar conveniente, oportuno, ele manda, né, uma mensagem, chama-se mensagem presidencial, né, com o tratado dentro. Com o tratado dentro dele. Tá? Entende-se, galera, que tratados, tá, são normas de iniciativa do presidente. Né, mais que é natural, ele que negociou e assinou o tratado, né, ou pelo menos o representante dele, e porque qual a importância de classificá-lo como de iniciativa do presidente da República? A importância é a seguinte, porque quando ele chega ao Congresso Nacional, e nós sabemos que o Congresso Nacional, o nosso poder constituinte originário optou, né, que nosso Congresso Nacional fosse essencialmente um sistema bicameral, né, em que o Senado representa igualitariamente todos os entes da federação, né, de segundo grau, então representa todos os estados da federação de forma equânime, né, de modo que cada estado da federação tem 3 senadores, 3 representantes. Entende-se, inclusive, que o Senado tem que ser mais conservador, né, alterar, mudar aos poucos, por isso que o mandato de um senador é de 8 anos, né? Então, numa eleição, elege-se 2 senadores, em uma outra eleição, 4 anos após, elege-se apenas um senador, né, de cada ente da federação.
o Senado representa os estados federados e a Câmara, né, a Câmara Municipal representa o povo, né, propriamente dito, de modo que você analisa o tamanho demográfico de cada estado da federação e, a partir dessa análise, então, você distribui, né, os parlamentares, né, os deputados federais. Então, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, estados mais populosos tendem a ter um número maior de deputados federais, né, porque eles têm ali uma maior representatividade demográfica, né, enquanto que estados menores, como Acre, Roraima, né, tem um número menor de deputados, porque representam demograficamente um grupo menor na sociedade, tá? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque toda lei, e aí vale para tudo, não só tratados, toda lei de iniciativa do presidente da República, ela se inicia, tá? Obrigatoriamente, ela vai iniciar o procedimento legislativo tá? Ele inicia-se aonde? Na Câmara de Deputado Federal. Tá? Então, ela vai se iniciar lá na Câmara dos Deputados Federais. Então, eles votam, né? Passa pelas chamadas comissões parlamentares. As comissões parlamentares, né? São um grupo menor de deputados que avaliam o tratado, como qualquer outra lei. A mais importante delas é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, né, que avalia ali, faz o que nós chamaremos de controle de constitucionalidade prévia ou preventiva, né, para que não haja votação e aprovação de leis manifestamente inconstitucionais. Então, eles avaliam o tratado, né, se tiver tudo certo, eles colocam para votação em plenário. Né? Votado em plenário e, caso aprovado, então vai para onde? Vai para o Senado. Senado Federal. Para que ele realize o mesmo procedimento, né? Para que ele providencie esse mesmo procedimento. Passa pelas comissões do Senado, vota-se em plenário. Plenário, gente, é quando, né, é o momento em que todos os deputados ou todos os senadores votam naquele tratado, tá? Ou naquela lei também, na emenda, Constituição, enfim. Lembrando a vocês, tá? Ó, tratados internacionais e tratados internacionais de direitos humanos. Os direitos humanos, tá? O procedimento legislativo está no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, né? Que é igual à emenda à Constituição. É o mesmo procedimento de emenda à Constituição Federal, né? Que é o quê? Votação em 2 casas do Congresso Nacional, né? 2 vezes, com um quórum mínimo de 3/5, né? Então, eu preciso de 3/5 dos deputados ou senadores votando favorável e em 2 votações, tá? Se for tratados internacionais, os demais, né?
é um procedimento legislativo equiparado à lei ordinária. Né? Equiparado à lei ordinária, aí os senhores já conhecem bem. É basicamente uma votação em cada casa, né, do Congresso, sendo que a maioria dos presentes seria suficiente para aprovação. Bom, vejam o seguinte, se aprovado no Senado e no Congresso, então o próprio Congresso Nacional vai fazer o que nós chamamos de decreto legislativo, que é basicamente um decreto falando, ó, está aprovado, né, já é ou já teria aí condições de ser figurar como lei, tá? E aí o que acontece? Este decreto vai voltar para as mãos do presidente da República, tá? Tranquilo, gente? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Não? Alguma... Como é que é, Marco? Tem alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Bom, vamos lá. Alguns pontos aqui que eu tenho que destacar com vocês, tá? O primeiro deles, tem prazo para concluir esse procedimento legislativo, tá? Não tem prazo, tá? Então, não tem prazo para a ratificação. Esse prazo de ratificação, ou melhor, essa ausência de prazo de ratificação leva a uma perspectiva de que este tratado pode demorar anos, décadas, para ser votado e aprovado pelo Congresso Nacional, tá? Sem violar qualquer regramento por causa disso. Outra questão. Poderia o Congresso Nacional alterar o texto do tratado internacional? Né? Digamos que um deputado quer acrescentar um artigo, retirar um artigo, alterar o texto de um dispositivo, né? Acrescentar algo, enfim. Pode isso? Não pode, senhores, tá? O papel do Congresso Nacional aqui é só afirmar se concorda com aquele texto ou não, tá? Não dá para ele alterar esse texto, até porque nós sabemos que há um compromisso internacional lá, né? Então, não pode ser feito. Isso mesmo, Marco. No entanto, nós temos que lembrar uma coisa, tá? No direito internacional, existe o chamado Instituto, tá, da Reserva. O que é o Instituto da Reserva? O Instituto da Reserva é a possibilidade de, na ratificação, o Estado se abster de comprometer com algum dispositivo do tratado. Então, basicamente, aconteceu o seguinte, olha, eu, Brasil, ratifico o Pacto de São José da Costa Rica, mas me reservo o direito de não me comprometer com o artigo 10º. Tá? Pode isso? Pode. O Estado pode se comprometer apenas com parte do tratado internacional. E quando ele assim o fizer, ele estará se reservando no direito de não se comprometer com parte daquele tratado. Bom, enfim, vejam bem, tá? Isso é possível e é dentro desse procedimento legislativo que ocorre. Mas eu devo ressaltar a vocês, a Convenção de Viena nos afirma que a reserva ela só pode recair sobre dispositivos do tratado que não regulamentam o seu núcleo, tá? Como assim, Hugo?
são dispositivos essenciais ao tratado, que se você tirar ele, o tratado não tem serventia alguma. Te dou um exemplo. Tratado de Roma, de 1998. Tratado de Roma, de 1998, é o tratado que criou o Tribunal Penal Internacional, né? Tem vários dispositivos, obviamente, neste tratado, quase 200, se não me falha a memória. Mas vejam bem, eu posso ratificar esse tratado me reservando o direito de não reconhecer a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, falando assim, olha, eu aceito o tribunal e tudo mais, mas eu não reconheço que ele tenha jurisdição. Olha, não dá, porque a essência deste tratado é exatamente reconhecimento de jurisdição, falar que aquele tribunal é competente para julgar certas circunstâncias, né? Então, ali não dá para reservar. Você estaria violando a essência do tratado, e aí não teria efeito algum esse tratado com essa reserva sua. Tudo certo, gente? Deu para entender isso aí? Beleza. Então, ó, o decreto legislativo, com ele eu tenho a ratificação, tá? Lembrando, para concluir, deixa eu até anotar aqui para vocês. Ó, aqui, então, eu tenho a ratificação. E aí, senhores, vejam bem. Essa ratificação é um ato irretratável tá? É um ato irretratável. O que é um ato irretratável? Eu ratifiquei o tratado internacional? Sim. Então, agora, meu caro, não tem como você amanhã virar e falar assim, não, eu não ratifiquei, não. Pegadinha do malandro, né? Claro que não dá, né? Esse ato é irretratável. Você ratificou, ponto final. Quer dizer que você está, né, comprometido em definitivo por ele? Não, né? Você pode realizar futuramente a denúncia. Que é uma declaração, né, unilateral, que você falando que você não está mais comprometido com o tratado. Isso pode ocorrer, em regra, né, a qualquer momento, tá? Bom, então a ratificação, por enquanto, é isso. Tem uma beiradinha que é da esfera internacional, que eu peço para vocês, em uma próxima aula, explicá-los, tá? Porque aí ele já tem bastante conexão com a última fase que nós estudaremos aqui em uma próxima aula. Tranquilo, gente? Alguma dúvida final aí? Só repete um pouco os últimos 20 segundos aí da sua fala, porque travou aqui, chegou tudo picado. Então, o ato é irretratável, Marco. O que significa, né? Se você ratificou, não dá para depois você falar que não ratificou, tá? Claro que esse fator irretratável não quer dizer que você está obrigado a cumprir o tratado para sempre, né? Você pode ocorrer a denúncia, como a gente já mencionou aqui, eu vou estudar com você mais a fundo lá na frente. Beleza? Ok. Tranquilo? Uhum. Então tá bom. Pessoal, é isso então. Bom final de semana a todos aí, né? Descansem, estudem bastante. E eu espero poder encontrar com vocês aí na próxima aula. O tema do trabalho... Já com o trabalho, né? Sim. O tema do trabalho será versando também? Tratados internacionais. Ok. Beleza? Beleza. Boa noite, gente. Muito obrigado aí pela presença e participação de todos.